Olá, bem-vindos e bem-vindas. Saber Viver é um programa para seu envelhecimento, para sua velhice e para seu longeviver satisfatório. Estamos tendo o privilégio de receber no nosso estúdio o Dr. Jefferson José de Lima Barbosa. Ele é médico, coordenador da Central de Regulação Estadual de Alagoas, o voluntariado, que eu chamo de cuidante, para a pessoa idosa. Seja bem-vindo, Dr. Jefferson, ao nosso programa Saber Viver 60 Mais, e desde já agradecemos pela sua atenção. Olá, professor Silvestre. Agradeço demais o convite. Estou muito feliz em estar aqui. Muita satisfação em poder ter esse momento com você e falar sobre esse tema tão importante como é Saber Viver 60 Mais. Muito obrigado mais uma vez. Falando em Saber Viver 60 Mais, me explica aí, me diga que eu estou curioso de saber como foi que despertou essa vocação para o senhor estar aqui falando de Saber Viver 60 Mais. Então, professor, durante a minha graduação, sou graduado em Medicina pela Universidade Federal de Alagoas, estou na minha segunda graduação, também de Gestão Hospitalar, e dentro dessa graduação, estou junto com a professora Sinara, desenvolvendo um trabalho num projeto de extensão, que é Ação Digital. Ação Digital justamente voltada para a inclusão do idoso nesse mundo tecnológico. Então, essa temática está sempre envolvida no meu processo. E eu diria que a escola maior da vida que eu tive nesse momento foi as histórias passadas pelas pessoas durante todo o meu processo. Então, as histórias de vida, principalmente, em especial a dos idosos, durante a minha formação. Eu lhe cobrei no primeiro dia que eu fui apresentado ao senhor que nós vamos ter um geriatra. Não foi? Vamos ter um geriatra. E como é que o senhor vê a geriatria? Então, essa é uma especialidade que eu vejo com muito carinho. A medicina ela evoluiu muito, a gente pode dizer isso com muita tranquilidade. Então, hoje temos especialistas, eu vou tirar como exemplo a ortopedia. Tem um especialista, além de ser ortopedista, ele é especialista da mão, ele é cirurgião de mão, ele é cirurgião de coluna, é outro tipo de especialista. Então, a medicina ela teve muita capilaridade e já a geriatria ela veio muito para olhar o idoso como um todo. Então, o paciente como um todo. E isso a gente não pode perder, olhar de uma forma integrada. Então, o geriatra, ele não olha só a parte cardiológica, ele não olha só a parte de pele, ele não olha só as doenças crônicas, ele olha o idoso como um todo. Então, eu vejo um grande potencial e eu vejo só benefício com o crescimento dessa especialidade. Dr. Jefferson, com base na sua vasta experiência médica, que conselho prático o senhor daria para os nossos telespectadores sobre a importância da prevenção do cuidado? Falar sobre prevenir é muito importante e eu queria deixar bem claro algumas definições, que prevenir não é proibir. E por que eu falo isso? Porque muitas das vezes nas consultas, no acompanhamento com as famílias, eu vejo que os filhos, os netos, tentam de alguma forma, às vezes, proteger ou prevenir, proibindo. O senhor não pode fazer isso, a senhora não pode fazer aquilo. Essa não é a melhor forma de prevenir. Prevenir muitas das vezes, cuidar bem, cuidar com carinho do corpo, da mente. Qual é a melhor forma de prevenir? É dormir bem, ter uma boa alimentação com alimentação verdadeira e também se movimentar. Então, esses três pilares é o que trabalha melhor a prevenção, seja de doença, seja de fator de risco. Então, prevenir é dormir bem, se alimentar bem e fazer atividade física, que está dentro do se movimentar. Qual dica o senhor pode compartilhar para se manter a mente ativa? A gente está se falando muito em saúde mental, né? A mente ativa, ela é muito importante e ela está relacionada diretamente à curiosidade, professor. Então, uma mente para se manter ativa, ela tem que estar associada à curiosidade. O paciente, eu costumo usar muito isso, por questão da minha profissão, mas o ser humano, de uma maneira geral, ele envelhece mais rápido quando ele diminui a curiosidade. Então, a gente tem que estar sempre incentivando, estimulando. A curiosidade acaba sendo a academia da nossa mente. Então, a gente tem que praticar, estimular muito sobre isso. E a tecnologia, ela vem também agregando melhor isso, de uma forma positiva, eu acredito também. Através de jogos, através de cursos rápidos. Então, estimular. Curiosidade é o caminho para se manter uma mente ativa. Como voluntariado
e a dedicação ao cuidado ao próximo podem se transformar em uma poderosa ferramenta para bem-estar e propósito para quem já passou dos 60. Não é o teu caso, mas o senhor tem o exemplo já de jovem. Eu agradeço as palavras, e estamos caminhando para isso, para chegar lá com fé em Deus aí, aos 60 a mais. E eu diria que o voluntariado tem a parte muito positiva, que é se sentir incluído, se sentir fazendo parte de algo. E isso, quando a pessoa idosa ela se sente envolvida, engajada nesse sentido, isso melhora muito mais a sua condição de saúde e a condição de mente. Sempre é importante falar que a pessoa que faz bem a alguém ou a determinadas situações, ela é muito benefício para quem recebe, mas ainda mais para quem se doa. Então, ser voluntariado, estar fazendo parte do todo, de estar engajado, isso faz muito benefício à sua saúde como um todo. A gente está falando de benefícios, vamos agora falar de risco, né? De risco. Quais são as principais causas e fatores de risco para a gente ter uma vida longeva, mais saudável, satisfatória, com bem-estar assim, bem exitoso? Isso é um tema muito comum, a gente falar sobre fatores de risco, né, principalmente 60 a mais, mas o fator de risco que eu diria que é um principal é o sedentarismo, né? O sedentarismo ele acaba sendo um fator de risco que impossibilita. E aí outro também vilão, que é para a gente possa ter uma saúde mais positiva, seria a questão do isolamento. Eu chamo a atenção para isso, porque um idoso que está envelhecendo sozinho é muito mais pesado, é muito mais difícil. Então, essa questão de manter vínculos, eu acho que aí é uma boa saída para a gente saber trabalhar melhor esses fatores de risco. Então, manter um vínculo com pessoas, conhecer pessoas novas, conversar com pessoas diferentes, essa maneira de trabalhar melhor esses fatores, evitar o sedentarismo, então se manter ativo, se readaptar, se reinventar. Eu acho que essas são as melhores maneiras de a gente trabalhar os fatores de risco. Nós temos muito, né? Essa semana, praticamente essa semana toda, estava fazendo leituras e estudos sobre o escapismo, o ninho vazio. Tem várias terminologias, né? bem mais modernas, até numa visão fisiológica, mas que vem para nos cuidar melhor, né? Ler mais, até para a gente conseguir, como ele disse no início, tem de estudar, tem de ler, tem de se informar e tem de assistir o Saber Viver. Falando em Saber Viver, né? Quais são as principais causas e fatores de risco? A gente já falou, o que eu quero é essa daqui. O que significa, na prática, saber viver 60 mais, no dia a dia? É uma pergunta muito forte, professor, essa daí. Eu acho que teria várias perguntas também corretas para isso, mas saber viver 60 a mais, eu diria que é viver com leveza, é viver de uma forma verdadeira, de fato, trabalhar bem as boas escolhas, fazer boas escolhas. Eu acho que o 60 a mais, ele dá uma maturidade, muitas das vezes, para que a gente não precise fazer tudo, mas fazer o que nos faz bem, fazer o que queremos fazer. Então, eu acho que isso é importante, porque o jovem, muitas das vezes, ele tenta abraçar o mundo, como a gente muitas das vezes fala, querendo fazer tudo ao mesmo tempo, então se estressa bastante. E eu acho que saber viver aos 60 é fazer boas escolhas, é viver de uma maneira verdadeira e se encontrar, se acolher. Eu diria isso também, se acolher. Eu estava vendo aqui, estava buscando, está falando, aí eu me lembrei. Então, saber viver pode ser também não esperar a vida que seja feita de ilusão. Isso é uma ótima reflexão, a gente consegue aprender muito com essa frase aí, de fato. É justamente isso. Quando você não souber, não tiver querendo assistir o programa Saber Viver, você vai lá e escuta a música. Perfeito. Que maneira a busca por um envelhecimento ativo e saudável pode ser integrada numa rotina? Na nossa rotina, eu acho essa palavra-chave, tá? Eu acredito que a saúde, de uma maneira geral, ela não se constrói em um dia, ela se constrói no dia a dia. E a rotina, ela faz parte disso. Então, pequenas ações podem gerar grandes resultados. Então, o importante, de fato, é que você possa construir
boas rotinas, boas atividades, bons hábitos. Eu acho que essa é a melhor maneira da gente poder trabalhar e poder viver bem. Ter um saber viver aí, né? A gente fala muito sobre esse tema e eu acho que está relacionado diretamente às nossas escolhas, nossas rotinas e os nossos hábitos, bons hábitos. Eu vou só, com toda a licença, né, doutor, falar sobre rotina mais um pouquinho, que a gente vem batendo nisso, que as pessoas pensam que rotina tem de ser normalizada, tem de ser padronizada, tem de ser flexível, adaptável. Isso. Senão, você fazer todo dia a mesma coisa. E é uma das coisas, professor, se me permite, que a gente observa muito, principalmente no 60 mais. Então, vem junto, muito próximo de limitações, né? Então, Uma bula, né? Então, tipo assim, eu vou falar de uma maneira geral, a familiar quando fala, o papai levanta às 7, toma café, vai para a sala, uma rotina que foge muito do novo, da criatividade, e aí lembra aquilo que eu falei lá no início, da mente ativa. A mente ativa, ela está junto da curiosidade. Se você tem uma rotina que você faz todos os dias a mesma coisa, ela está faltando ali a curiosidade para algo novo, conhecer algo novo, ter mudança. E a adaptação, né? Essa questão de burlar as limitações, é se adaptar a coisas novas, as novas mudanças. E eu acho que é isso, a gente tem que estar sempre em busca de novos conhecimentos. Quedas é um assunto bem recorrente que eu acho que deveria ser, assim, de estar nos 10 mandamentos. Evitar quedas. Queda é um tema que assusta Preocupante, né, doutor? muita gente e de fato, preocupa a parte de saúde como um todo. Todos os profissionais de saúde trabalham muito esse tema e é bastante interessante a gente falar sobre um pouco diferenciar a queda de acidentes, porque a queda tem um risco previsível. Então, eu consigo prever que tal ação gera um risco maior para a queda. Então, é um risco previsível. Muitas das vezes, ele mal calculado é o que gera o dano. Então, um piso escorregadio molhado, o risco ali de queda está alto. Então, eu tenho uma previsibilidade que vai acontecer algo. Eu tenho que tomar medidas para isso. E prevenir quedas, eu acredito que a gente tem que estar pensando nisso sempre, em todo o processo do envelhecimento. Uma das coisas, Todos os dias. Todos os dias. Tem maneiras também da gente fazer isso, dentro da própria casa, sem tantos investimentos. Então, aquele tapete que está ali meio que solto na casa, não é interessante que ele esteja ali, ou então pode fixar ele. Outras formas também são aquelas barras, né, de apoio nos banheiros, principalmente, que é a área molhada. Então, é muito interessante, é interessante que a gente acorde para isso, porque a nossa mente, ela não acompanha tanto a questão física. E às vezes a mente está boa para dar uma ação, mas o corpo não acompanha. E aí o risco de queda está bem maior, mais presente. É um desafio que algumas pessoas idosas fazem, né? Né? Porque mentalmente está tudo ok, eu sei fazer isso, eu já fiz isso, mas fisicamente não responde. O corpo em si, ele demora mais, a comunicação, a informação, então acaba sendo mais lento. O reflexo está mais lento. Então, isso acaba gerando mais queda e depois que acontece, ele até se pergunta por que aconteceu isso. Um dos pontos importantes também, vale salientar, é a questão da iluminação. Então, ambientes bem iluminados, isso favorece muito a prevenir quedas. Eu acho que isso aí é uma das pautas muito importantes quando a gente fala sobre a pessoa idosa, porque a gente vê o dano. Muitas pessoas que, após a queda, como a fratura de fêmur é muito comum, devido a todo o desgaste ósseo ali, a osteoporose muito presente também nos idosos, ela favorece a fraturas de ossos longos importantes como esse, deixando o paciente acamado muitas das vezes, e aí gera muitas limitações, e aí volta naquele assunto que eu falei da movimentação. Com a perda de se movimentar, gera outros danos também. Existe idoso ideal, idoso real? Eu só fiz a pergunta assim do idoso ideal, porque a gente está falando muito no idoso. Não, quando você conversou, a gente conversamos sobre o idoso ideal e sobre o real. Tem um autêntico, né? Idoso ideal, idoso real, o autêntico. E tem até o idoso patológico, que hoje a gente vê muito isso. Você não é um idoso patológico, mas os olhares comerciais, os olhares
políticos, e aí vai outros olhares, ver você como idoso patológico. Me fala aí essa diferença e como é que a gente pode, como é que você pode se sentir, como é que você pode sair desse tripé? Isso é muito bom falar sobre isso, professor, é muito importante. Eu acho que vai ser cada vez mais falado sobre isso, cada vez mais procurar esse modelo de idoso ideal. Essa temática vai estar sempre presente na sociedade como um todo. E eu costumo dizer que existe o idoso real, que tem suas histórias, suas dores, seus sonhos, seus propósitos. E dentro desse idoso real, há uma maneira de se construir o idoso ideal e de uma forma individualizada. Então, cada idoso, cada pessoa idosa tem sua história, tem sua perspectiva, tem suas cicatrizes. Então, eu acho que trabalhar isso, naquilo que a gente conversou mais cedo, sobre a questão da rotina, a forma como lidar, se adaptar. Então, a patologia, né? Muitos idosos chegam a certa idade com aquelas doenças crônicas, a diabetes, a hipertensão, alguns já sequelados de um AVC, que já é uma consequência ali daquela desordem da doença de base, como a diabetes e a hipertensão favorece o surgimento, causando limitações, podendo gerar também esse estigma aí da sociedade de um idoso patológico, um idoso doentio, um idoso cheio de comorbidades, né? Então, de fato, a gente não deve se sentir um idoso patológico, porque muitas das comorbidades estão em todas as pessoas, é individualizado. Então, o envelhecimento, ele é particular de cada um tem seu ritmo. Então, quando a gente fala idoso ideal, é muito complexo, porque cada um está envelhecendo de uma forma como foram feitas suas escolhas. Se quando você tem uma doença de base e você tem um controle dela, dificilmente você vai ter um dano. Eu tenho um paciente de 70 anos que está muito bem controlado, diabetes, hipertensão, não tem problema algum, não está nem preocupado com o AVC. E nem com isso aqui que a gente está conversando de problemas. Já tem outros com 62, 61, que bastante sequelado, com muitas comorbidades, e mesmo assim ainda tem dificuldade de seguir o tratamento, seguir a rotina. Então é bem individualizado isso aí. Pessoal, eu ri, porque quando ele falou, eu sou um exemplo, eu tenho 71 anos, sou diabético, controlado, Ave Maria. Aí eu digo, doutor Jefferson, que eu controlo minha diabetes e minha hipertensão para tomar minha cerveja. Eu não ligo nem, o propósito não é nem envelhecer, é tomar minha cerveja. Professor, eu acho que o mal do ser humano está nos excessos só, somente isso. Eu acho que a gente, como eu disse, né, a partir de 60 a gente começa a fazer escolhas e prazer também na nossa vida. Então, eu quero isso para mim, eu quero isso para mim. E existe o ônus e o bônus. Então, se você está fazendo por onde ter o seu lazer, a sua forma de se divertir, isso aí não vejo problemas maior com isso. Olha, eu não faço caminhada, eu faço escadeada. Eu subo escada, eu moro no primeiro andar e o edifício onde eu moro tem 9. Aí, dia sim, dia não, eu vou lá e faço uma atividadezinha lá, aproveito, pego um solzinho, um banho de sol e desço. No outro dia eu já faço bicicleta, faço alguma coisa. O importante é fazer alguma coisa. O importante é você, mesmo você tome sua cerveja, só não deixe as taxas, os níveis, né, ultrapassarem, sair do controle. Justamente, né? É a questão do acompanhamento, né? Controlar a cerveja e controlar os medicamentos. Se você tem um bom acompanhamento, se você pratica algo já consciente de que aquilo talvez não seja tão benéfico, você vai para a redução de danos. Então, isso também acaba sendo de forma positiva. E outro, não é só isso, o controle do dia a dia. Ir para o médico. Você tem uma doença degenerativa, seja lá uma doença que lhe comprometa seu dia a dia, você crônica, você vai lá em 6 meses, vai lá conversar um papo, vai bater um papo com o seu médico. Se ele não bater papo, você não vai mais. Vai lá verdade. A relação, né? Papo com ele. A relação médico-paciente, ela tem que ser muito positiva, né? Principalmente na terceira e quarta idade. Entra aquela parte de escutar, né? Escutar, valorizar, né? Isso, valorizar o paciente, escutar ele, incluir ele no processo do tratamento. A gente não precisa tratar a doença em si, a gente tem que tratar o paciente.
Tem que tratar, de fato, o nosso paciente, não simplesmente a doença. Qual a importância de os homens, principalmente na faixa 60, 70, superarem barreiras e priorizarem ativamente a sua saúde e os exames preventivos? É isso que a gente estava conversando. Logo que hoje nós estamos no Novembro Azul. Justamente. É sempre importante falar sobre as campanhas também, porque, lógico que a gente trabalha o ano todo, mas a gente trabalhar, enfatizar maior nas campanhas para chamar atenção. A gente vem de uma sociedade, professor, que o homem, ele parece ser sempre essa fortaleza, né? Então, muitas das vezes, culturalmente, o homem, ele tem dificuldade de pedir ajuda, dificuldade de, parece demonstrar fraqueza, e na verdade não é bem isso. Prevenção é coragem. É coragem para você poder vencer barreiras culturais e você pedir ajuda, poder se ajudar e chegar a tempo também no tratamento que seja preventivo, seja curativo. Então isso é interessante, a gente precisa fortalecer. O homem precisa estar mais próximo do seu médico, próximo da todo o cuidado com a sua saúde. Vou fazer duas perguntas agora, uma depois a outra que mexe com você. Essa eu sei. Como podemos nos proteger e orientar nossos familiares sobre os perigos, né, que acontecem de violação, de violência, importunação virtual, como desafio crescente para a população idosa? Esse é um tema que a gente vem discutindo cada vez mais com o avanço da tecnologia, né? A gente vê aí vários golpes acontecendo, principalmente com o idoso. Por isso a importância desse projeto nosso da Ação Digital, onde a gente fala e trabalha com os idosos os riscos que a tecnologia pode também trazer, além dos benefícios também. Então, aquela regra dos 3 não, né? Quando você não conhece aquilo que te enviaram, não clicar, não compartilhar, não pague. Então procure alguém de confiança, sempre discuta algo antes. Então é ideal que você construa um ambiente seguro para você. Que você possa discutir, seja seu filho, aquela pessoa de confiança, leva para ele o tema, discute com ele, abre mais a mente sobre isso, para não estar mais susceptível a esses tipos de golpe. Golpe do Pix, golpe de encomendas que você não pediu e que está aguardando só um pagamento para que seja sair da alfândega. Então, vários golpes aí. O idoso, ele está mais susceptível a isso. E o idoso, ele trabalha muito da questão eu diria, da boa-fé. O idoso, ele tem muita boa-fé e isso acaba deixando ele vulnerável. Então, a confiar muito nas pessoas. Então, tudo que está muito fácil ali em excesso, a gente deve ter um pouco mais de segurança para poder avançar. Eu acho que o idoso merece trabalhar um pouco isso também, essa questão da confiança e do acesso, né, às informações. A gente deve buscar conhecimento, ter certeza daquilo para poder não errar e não cometer gafes também, né? A questão do compartilhamento, a gente vê estudos já demonstrando hoje que os 60 a mais são as pessoas que talvez mais compartilham informações, muitas das vezes até sem checar. Eu, particularmente... A boa-fé. A boa-fé. Então, querendo, às vezes, passar informação adiante, de uma forma para prevenir outras pessoas, acaba disseminando informações que não são tão verdadeiras, às vezes até informações misturadas ali para confundir mesmo. Então, o ideal é sempre, antes de compartilhar, que você verifique aquela informação, sempre, se for encaminhar para uma pessoa sua de confiança, para poder evitar danos maiores. Outra pergunta que também essa mexe também porque diz de você sobre o trabalho que você faz no dia a dia, né? De que forma a saúde básica e o acesso contínuo à atenção primária são fundamentais para gerenciar as doenças crônicas que é provável que você com 60 anos tenha. Só para abrir um parênteses, quando eu fiz gerontologia, tem especialização em gerontologia, tem 26 anos, meu professor de lá do Rio Grande do Sul, que eu esqueci do nome dele agora, o que ele chegou para mim e disse, olha, naquele tempo, olha, passou dos 60, você pode adquirir uma doença. Passou dos 70, você pode adquirir 2 doenças. Passou dos 80, você pode adquirir 3 doenças. Ou crônica, né? E hoje eu tenho 70. Tenho 70 e tenho
Eu acho que tem 2 e um pouquinho lá, porque a vista já está meio... o cabelo já... E a gente não conta como doença, né? Verdade. É, sobre esse tema que fala da atenção primária, né? A atenção primária é uma área que eu tenho um grande carinho, trabalhei lá por muitos anos. Eu gosto bastante de falar sobre essa temática porque é a porta de entrada. É a porta de entrada para todos os pacientes SUS. Eu acredito que todo mundo deve conhecer qual é a sua unidade, mesmo aquelas pessoas que têm um plano de saúde, mesmo aquelas pessoas que têm uma condição. É importante que conheçam a atenção primária de saúde, conheçam a porta de acesso, o que ela oferta. Por que eu digo isso? Porque o cartão de vacina atualizado, ele está diretamente ligado à atenção primária. Então, o controle das doenças crônicas, diabetes, hipertensão. Hoje, quando eu trabalho com a questão do acesso à gestão de leitos, eu observo muito, professor, as complicações que vem chegando na atenção secundária e terciária, que muitas das vezes deveria ter sido um cuidado maior na atenção primária. Então, o cuidado do diabetes, ele muitas das vezes pode evitar um pé diabético, pode evitar uma amputação. E a amputação traz todo o trauma. Além do trauma físico, o trauma mental também. O cuidado para aquele idoso. Então, o AVC, que é uma consequência também que compromete a família como um todo. Não acomete só o paciente, mas a família se molda para aquelas complicações. Então, eu acho que a atenção primária, ela deve ter uma atenção maior, tanto pelo usuário, pelos pacientes. Lembrando que não é uma consulta única, não é um contato único, é uma vinculação, é um acompanhamento. Então, você deve ir com muita frequência à sua atenção primária, buscar mesmo. Você tem muitos direitos ali, eu acho que vale a pena você conhecer melhor as atribuições, cobrar também aquelas atribuições dos gestores, o que lhe compete, para que você seja melhor assistido. A gente falou sobre prevenção, né, e atenção primária, eu acredito que ela está muito responsável por isso, mas no demais ela é quem norteia o cuidado. Atenção primária para poder chegar na atenção secundária e terciária. Atenção primária é o coração da saúde aí como tudo. E é bom ressaltar que a atenção primária não é uma coisa assim, deixa eu explicar, só para o pobre não. Não. Não é só para a periferia, para os periféricos não. É para todo mundo. E o que a gente vê é que a gente espera que o governo leve a atenção primária para a sua casa. Que bata na porta, hoje aqui é a atenção primária. O que é que o senhor fala disso? O que é que a gente pode fazer? Principalmente com nossos idosos, né? Porque a cultura é essa, de aguardar e cobrar depois. Não tem. Não tem quem está atenção primária aqui. É o que eu vejo muito. Aguardando que o agente vá lá e bata na sua porta. Justamente, eu acho que talvez a gente criou algumas culturas ao longo da vida, que é mais essa questão de levar até o usuário. O agente de saúde hoje tem que levar a autorização do exame, senão o usuário não vai fazer, senão ele não fica sabendo. Então, essa questão da corresponsabilidade, eu acho que o ponto-chave é esse, professor. Eu acho que existe também a responsabilidade do usuário, do paciente. E a gente precisa falar sobre isso. Muitas das vezes o usuário chega no UBS e distrata um funcionário, grita, achando que aquilo ali vai fazer com que ele tenha mais acesso. E não é bem isso. Aquele ambiente é um ambiente de todos ali que estão funcionando. A atenção primária, eu diria que ela tem uma corresponsabilidade. O usuário tem sim sua responsabilidade de ir nos exames, de ir nas consultas. Um dos dados que eu chamo a atenção mesmo é a questão do absenteísmo. O absenteísmo, para quem às vezes não conhece esse termo, não sabe a definição maior, o absenteísmo é aquelas pessoas que tiveram acesso aos exames, consultas ou procedimentos e não foram. Então, aquela falta ainda é muito grande, é muito presente. E isso leva um gasto muito grande, fora que inviabiliza o acesso de outros. A gente sabe que tem alguns fatores que inviabilizaram. Umas pessoas deixaram de ir porque não tinham transporte, não tinham condições de ir, mas isso seria pontual. O número é alarmante do absenteísmo e isso se volta à corresponsabilidade. A responsabilidade que o usuário tem com ele mesmo e com o serviço de saúde. Então, a atenção primária ela precisa ter essa atuação mútua dos profissionais, dos gestores e também dos usuários. Uma pena, mas é ofício da gente, né? Para concluir nossa entrevista, o Tem que Saber Viver está riquíssimo e saudável. Em uma única frase inspiradora, que mensagem final o senhor deixaria para todos que nos assistem agora viver
melhor, plenamente, a sua melhor idade? Bom, professor, falar em uma frase seria: envelhecer bem não é voltar no tempo, é tratar esse tempo que temos com mais qualidade. Eu acho que essa é a melhor frase e o melhor ensinamento, é tratar o tempo que temos com maior qualidade, e isso se volta muito a pequenas escolhas e boas escolhas para a gente colher um amanhã melhor. E se eu falar disso é autogestão mesmo, né? Autogestão, quando diz Isso. escolha, quando eu estou escolhendo bom para mim, estou fazendo uma gestão, né? Perfeito. Obrigado, Dr. Jefferson, pelo nosso saber viver mais saudável, né? Hoje nós falamos sobre saúde e foi, assim, um prazer imenso. Eu vou falar até um segredo para o senhor, a gente não costuma trazer médicos, não, nem geriatras, nem geriatras. O saber viver, a gente consegue trazer alguns amigos, como o senhor, e a gente tem o maior privilégio de estar aqui com geriatras. É porque o envelhecimento, o saber viver é tão complexo, que nessa linha de prevenção, nessa linha de promoção, a gente está muito mais intensificado nas nossas propostas de saber viver 60 a mais. Muito obrigado, Dr. Jefferson, pela sua participação ao nosso programa Saber Viver. Eu que agradeço, professor. Estou muito feliz aqui com esse momento, estou à disposição, fico muito grato e vou acompanhar também todos os seus programas aí. E o conhecimento, ele é válido em todas as instâncias. Obrigado mais uma vez. A você, meu telespectador, grato também por nos assistir e até mais.